nós, pode. Olá, pessoal! Eu sou Verônica Arens, uma das sócias diretoras da Crescimento, e para mim é um grande prazer estar de volta no Entre Nós Pode. Hoje com um tema super relevante. Eu diria que ele é importante tanto para as empresas, para as organizações, mas sim também para a nossa sociedade. Vamos falar de diversidade e inclusão com duas pessoas incríveis! Eu sou suspeita para falar sobre isso. Mas estou aqui com o Thiago Rodrigues, a Joana Silva também, ambos aí instrutores, trainers da Crescimento, com muito domínio sobre o tema. Então, eu tenho certeza que o nosso papo vai ser maravilhoso. Thiago, e aí? Oiê, tudo bem? Prazer estar com vocês, prazer estar aqui com a Jo, que também falou Joana, é difícil, né, falar Joana, então é a Jo. E um prazer estar aqui pela primeira vez, será ótima essa conversa. Não, eu tô aqui já, né, na minha segunda participação no podcast, então, mais para falar de um tema diferente que na primeira, então, é um tema especial, é um tema que, né, não só me atravessa, mas é um tema que é importante para a sociedade. E aí, tá com vocês dois aqui é tipo um mega privilégio, né, pra gente estar aprofundando um pouco mais e contribuir com a nossa experiência para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, bom demais, gente. Sejam bem-vindos, bem-vinda, né? Que seja, assim, um papo maravilhoso entre nós. E aí eu vou começar aqui com uma primeira pergunta, né? Que é essa definição de diversidade e inclusão. Acho que várias pessoas olham, né, de diferentes formas para esse tema, mas eu queria saber de vocês. O que significa isso para vocês? Eu acho que a gente pode começar com o que não é diversidade, né? Pode ser um bom caminho. Né? E aí é bom que nesses momentos trazer um pouco da experiência em sala, né? Eu acho que tem o que não é diversidade, né? Pensamentos diferentes, né? Ou diversidade é algo mimimi. Eu acho que trazer a diversidade para um lugar de pluralidade das identidades, né? Olhar para aquilo que atravessam as pessoas no dia a dia, seja na perspectiva de gênero, raça, orientação afetivo-sexual, mas olhar para a pluralidade das identidades que a gente tem dentro do contexto que a gente está inserido. E a diversidade do ambiente ou de uma equipe reflete isso, né? Do contexto da sociedade que aquela empresa ou aquela organização está inserida. Muito bem. Legal, e eu acrescento, acho que pensando na inclusão, que além desse reconhecimento, além de conseguir reconhecer essa pluralidade, e a inclusão vem nessa direção de essas pluralidades podendo ser vividas na sua autenticidade. Então, eu reconheço que existe a diversidade, eu reconheço que existem as identidades plurais e há espaço para que essas identidades sejam vividas, sejam manifestas e elas se conectem entre elas, né? Muito bom. Ô, Ti, eu lembro muito, né, de uma palestra que eu fui assistir sua. Na verdade, era um treinamento e a gente foi falar de perfil de comportamento. Ferramentas que a gente usa muito, né, dentro das organizações. E aí você trouxe e disse o seguinte, quando falamos de perfil de comportamento, não vamos falar de diversidade aqui para não diminuir a importância do tema, o peso do tema. E eu acho que isso é super importante, né? Quantas vezes a gente trabalha nas organizações e porque tem diferentes perfis de comportamento, a gente acha que o time é diverso. E isso não é uma realidade, porque é muito mais profundo, né? Olhando aí para a identidade. Muito bom. E aí, Ti, vou perguntar primeiro para você aqui. Qual a importância desse tema nas organizações? Acredito que esse tema, quando a gente está pensando nas diferentes organizações, a gente está vendo várias delas olhando para esse tema, várias organizações pensando. A gente aqui, acho que com alguma frequência, a gente é chamado para estar em programas afirmativos das mais diferentes naturezas, para os diferentes níveis organizacionais. Mas acho que uma coisa que me chama a atenção, primeiro para mim, é por uma questão de responsabilidade social. Acho que as organizações elas têm um papel de atores, né, sociais. Então, acho que quando a gente está pensando em transformação social, não é possível pensar nessa transformação sem as organizações. Então, para mim, esse tema ele é importante, entre outras coisas, por isso.
porque é a maneira das organizações oferecerem esse caminho, essa possibilidade de transformação social quando elas olham para esse tema. É mais do que... A gente sempre pensa nos ganhos, né? Inovação, essas coisas todas, mas eu acho que existe esse ganho ainda mais perene, difícil de ser mensurado, que é da transformação social. Muito legal, né? Ô, Jô, e você também, se puder trazer um pouco, eu sei que você participa, né, de muitos eventos, muitos congressos, teve a oportunidade de ir para Portugal também, né, olhando para esse tema. Então, como você vê a importância desse tema hoje na pauta? É interessante você falar isso, conectar com a minha viagem a Portugal, que a gente estava falando poucos minutos antes, que nas últimas semanas eu tenho me debruçado no relatório da última reunião do Fórum Econômico Mundial, e que teve lá em Davos, né? E aí, uma das coisas que foram discutidas pelos líderes empresariais mundiais é que o que se prevê para 2024 é uma acentuação das desigualdades sistêmicas, né? Eles falam que, além de toda a complexidade geopolítica que a gente vive hoje no mundo, além da baixa confiança que eles percebem que as instituições estão vivenciando hoje junto ao mercado, junto à sociedade civil, e eles entendem que o que vai ajudar as organizações diante desses desafios é justamente pensar numa sociedade onde as economias sejam inclusivas. E aí, esse termo, para mim, ficou muito forte, né? Quando a gente pensa em economia, a gente tem que começar a pensar em economia inclusiva, que é incluir pessoas que, historicamente, talvez não façam parte da estrutura econômica, que passem a fazer parte. Porque é a partir das reduções das desigualdades sistêmicas que a gente vai conseguir, por exemplo, um crescimento, um desenvolvimento econômico. E aí, passeando, né, por vários espaços, lugares, o que a gente percebe não tem mais como negar que nós somos pessoas com diversas identidades. Então, quando a gente vai para o contexto, por exemplo, da Europa, as identidades, elas são vistas de uma forma diferente que no Brasil. Lá você tem um fator da imigração, né? E a força de trabalho, ela é composta majoritariamente por imigrantes, né? E de diferentes partes do continente africano, você está falando ali também do leste europeu. Então, o que eu percebo é que a diversidade, ela vai potencializar e gerar um desenvolvimento econômico que é diferente do crescimento econômico. Porque você pode, sim, gerar riqueza, né, gerar um crescimento nos números, nos resultados, na capacidade das empresas de gerarem lucro, mas isso pode não ser revertido em impacto social. E aí, isso entra muito no lugar de responsabilidade, né? Então, como é que eu vou olhar para o meu papel social responsável em garantir a sustentabilidade? Para garantir a sustentabilidade do negócio, eu preciso pensar em como eu faço que esse resultado ele seja perene e que mais pessoas sejam envolvidas, né, na construção disso. Muito bom você trazendo isso, né, Joana? Porque eu diria, né, até aqui, olhando enquanto crescimento, talvez tenha sido um dos temas que a gente mais tem ministrado, né, nos últimos tempos, nos últimos anos. E para poder realmente usar das empresas como um lugar positivo para que isso aconteça. Mas tem muitos desafios, né? Quando a gente leva esse tema para a sala de aula. Então, queria ouvir um pouco de você, Ti. O que você tem percebido? Às vezes são mitos que ficam em volta desse tema e que geram a dificuldade da gente conseguir disseminar mais essa importância. Acho que tem alguns mitos e acho que tem algumas coisas que elas foram... Acho que a maneira como o tema foi se tornando importante, acho que trouxe como efeito colateral essa possibilidade de se valer do tema, se valer da pauta sem a devida profundidade. E acho que isso também trouxe algumas dificuldades. Uma delas, que eu acho que é um dos mitos, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, é que muitos diferentes segmentos entendem o seguinte, pensando nas organizações. Eu trago, então, pessoas... eu trago pessoas negras, por exemplo. Então, fazer um programa para pessoas negras. E acho que um dos mitos que está aí é achar que essas pessoas negras são todas iguais. Então, eu trago mulheres, todas as mulheres são iguais. Então, eu vou fazer alguma coisa para pessoas com deficiência, elas são todas iguais. Iguais no sentido de que elas têm a mesma consciência sobre si, sobre esse marcador social que tem. E isso geralmente traz um problema, por quê? Porque eu posso ter alguém ali que está naquele programa, mas não necessariamente tem a mesma compreensão racial que o outro. E eu tenho umas subjetividades aí, e isso traz um certo desafio. Então, acho que um dos
dos mitos está aí. Eu acho que um outro problema, e talvez acho que um mito também, é quando a gente entende que a diversidade e inclusão, se eu tenho uma foto uma foto de uma marca diversa, né? Eu tenho diversidade aqui, que isso já é o suficiente. E aí a gente às vezes tem esse problema. Reconhecer a existência da diversidade não necessariamente me torna uma organização inclusiva. Então, eu posso olhar para uma determinada organização e ver pessoas com vários marcadores sociais, mas não necessariamente isso se torna inclusivo. Porque daí eu vou olhar onde é que essas pessoas estão, em que lugar que elas estão, em que funções elas estão operando, como é que está sendo a experiência delas enquanto pessoa da comunidade LGBT, enquanto pessoa com deficiência, como é que está sendo essa experiência. Então, acho que eu marco esses dois, mas acho que a Joana pode fazer uma outra lista. E você tem outra lista também. Não, você falando desses marcadores, né? A gente fez o censo aqui na Crescimento, então eu tenho acompanhado um pouco a consultoria que aplica censo em diversas organizações. E uma das coisas, né, que a consultoria trouxe, observando diversas empresas, é muito isso, né? Primeiro, trazendo pessoas diversas, e aí especificamente falando de pessoas negras. A empresa tem um grande número. Quando você vai olhar as funções, são só as funções iniciais de entrada. Outro ponto muito marcante que tem a ver com o que você falou de inclusão. A empresa tem ali esse número, mas quando vai olhar, são pessoas que estão há menos de 1 ano dentro da empresa. Então, fala-se muitas vezes que você traz a diversidade, mas você não retém a diversidade, se você não fizer nenhuma ação em cima disso, né? Como é isso, Jô, para você? Tenho, assim, curioso, né? Porque alguns projetos que eu conduzi nos últimos 2 anos, também eu percebi alguns padrões. E fazendo gancho com o que você trouxe, Ti, que as empresas começam a ser sensibilizadas em relação à importância da diversidade, e aí, imediatamente, ela já pensa em como, né, fazer um programa afirmativo de desenvolvimento, trazer pessoas para uma capacitação, uma aceleração. E aí, não pensa que as pessoas que também estão dentro da estrutura, que já funcionam dentro da estrutura há mais tempo, elas também precisam de um programa como esse. Né? Porque, senão, a gente pode cair no mito de que, se eu estou trazendo o diferente precisa caber dentro da nossa forma de funcionamento. E caber não é pertencer, não é necessariamente, né, conduzir o processo de incluir a pessoa. Para que a gente possa incluir, a gente precisa ajustar a nossa forma de funcionamento e ajustar um pouco ali da estrutura para que essas diferentes identidades possam coexistir. É muito legal isso, né? É comum a gente falar daquela frase, né? Da diversidade e inclusão. Então, eu convido as pessoas para a festa. Depois, o passo 2, né? Eu tiro elas para dançar, porque só convidar para a festa, não tirar para dançar, não tem inclusão. E outro dia eu ouvi o passo 3. Eu deixo a pessoa também escolher a música. Né? Ótimo. Porque às vezes eu convido para dançar, mas é a minha música. Então, né? O quanto a gente tem olhado para isso. E a gente pode incluir o 5º passo, que é ensinar as pessoas a dançar aquela música, porque a música que vai tocar, de quem está escolhendo a playlist, não necessariamente todos sabem dançar. Pronto, é isso. Então a gente pode, né, ensinar as pessoas a dançarem a música também. Fantástico. Queria ter um 6º passo, mas eu não tenho. Tá bom demais. Só que bom demais. eu acho que tem uma questão que talvez não seja eu acho que é um mito e um desafio ao mesmo tempo. Eu acho que é um mito, às vezes, em algumas falas, mas acho que é um desafio. Que é um desafio porque a agenda de diversidade e inclusão, ela acaba sendo, por muitas vezes, em muitas organizações, uma agenda do RH. E é claro que isso traz um grande... Quando a gente está pensando em processo de seleção, traz, acho que, grandes mudanças e grandes possibilidades, mas limita ao mesmo tempo. Porque se não é uma pauta da alta liderança, se não é uma pauta que eu tenho outras diretorias que compreenderam também a importância, se não é uma pauta, inclusive, que as pessoas que estão lá nas camadas iniciais entenderam também, se não é uma pauta que vai para além de uma agenda do RH, eu vou conseguir fazer avanços, mas eu vou ter limites, e esses limites vão talvez enfraquecer essa pauta daqui a algum tempo, daqui a alguns meses ou anos, né? Perfeito.
Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, assim, né, para vocês, porque um dos desafios que eu vejo, né, quando a gente fala desse tema dentro das organizações, de algumas pessoas que nem notam ainda os problemas que existem na realidade. Então, não percebem, né, o racismo estrutural do nosso país, né, não percebem o preconceito que existe, o machismo, né, estrutural também no nosso país, e simplesmente não visualizam, talvez porque não vivenciaram as histórias, ou algumas pessoas até vivenciam, mas não têm ainda a consciência. E eu aprendo muito quando eu tenho escutado cada vez mais histórias de pessoas que sofreram algum tipo de preconceito. Então, eu queria ouvir se vocês têm assim alguma história do dia a dia ou coisa que você tenha vivenciado e que leva a esse lugar que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Principalmente quem não faz parte de algum grupo aí minorizado no nosso país. Acho que eu tenho comigo uma experiência não muito distante, recente. Acho que a gente tem uma coisa muito forte, principalmente no Brasil, que quando pessoas negras vão falar, principalmente em encontros organizacionais, em eventos empresariais, é muito comum essas pessoas estarem falando sobre diversidade e inclusão. Então, elas não vão falar sobre outra coisa. E aí eu me lembro que esses tempos atrás, né, indo para um evento desses, eu não estava para falar sobre essa agenda, estava para falar sobre outra coisa, estava para falar sobre liderança, estava nesse lugar. Mas era um evento que ia durar alguns dias, né? Então eu fui para esse dia especificamente. E aí eu me lembro que uma das pessoas que me recebeu, que estava ali, né, ajudando no evento, mas não me conhecia, não tinha feito reunião comigo e tal, aí ela falou assim, eu acho que você veio no dia errado. E ela me explicou. Veio no dia errado dela, falou assim, acho que você veio no dia errado, porque amanhã é o dia que a gente vai falar, amanhã o nosso dia é todo sobre diversidade e tudo mais e tal, não sei como é, quem é que falou com você. E aí eu expliquei para ela e tudo mais, como é que ela falou, tá, não, é porque eu pensei que você tivesse falado sobre diversidade e inclusão. Pensou a partir do quê, né? Pensou a partir dessa compreensão de que, então, se a gente está falando sobre diversidade e inclusão, quem vai vir falar é uma pessoa negra. Se tem uma pessoa negra nesse evento, provavelmente ela vai falar sobre isso. Acho que esse foi um evento recente que acho que ele fala um pouquinho sobre essa compreensão de alguém que a gente já está... talvez já subiu alguns degraus de compreensão, de letramento, mas ainda tem essa força do estereótipo. Né? Essa força do estereótipo ainda está ali bem marcada. E eu tenho as minhas vivências pessoais, né? As minhas vivências pessoais acho que são mais onde eu sinto isso mais fortemente. Eu morei no centro de São Paulo por muito tempo e eu falar que lá, para mim, assim, era uma das coisas mais comuns, né? Vivendo ali. Eu me lembro de um dia de Natal que eu tive um trabalho enorme para convencer os policiais que estavam me abordando que eu morava no prédio que eu estava dizendo e que o celular que estava quebrado, trincado, era meu. Foi um desafio de um tempo. Então, assim, acho que essas coisas elas acontecem em maior, menor grau com diferentes pessoas, mas acho que para mim é muito difícil sentir na pele e achar que isso não é... Só que é muito difícil também eu comunicar aquilo que eu sinto na pele para quem não sente, né? Isso também é um desafio. Estou aqui pensando, né? Muitas histórias, mas tem uma que está viva, que foi recente. Eu vou começar até falando de uma experiência mais pessoal. Eu fui para um aniversário de uma irmã de uma amiga minha. E ela é uma pessoa que está dentro do espectro com deficiência, né? Pessoa com deficiência. E no aniversário dela, 90% eram pessoas com deficiência. E aquilo me tocou no lugar porque me remeteu a uma fala que eu sempre digo para as lideranças em treinamento, principalmente quando eu estou falando ali de equidade racial ou de gênero. A gente precisa colocar o nosso corpo para vivenciar ou estar em espaços onde nós não somos maioria. Porque é o corpo que também foi socializado para, né, ter ali comportamentos discriminatórios, é a nossa forma de estar no mundo. E eu me vi naquele ambiente me sentindo deslocada, né? Advertida dos meus vieses, dos sentimentos de estar naquele espaço que trouxe os desconfortos,
né? Umas sensações estranhas. E eu saí dali pensando que em muitos momentos da minha vida, quando eu também estou em ambientes, quando, por exemplo, eu como uma mulher negra sou a minoria, também me geram diferentes sensações, me geram também diferentes desconfortos, mas são desconfortos e sensações que falam muito sobre o quanto que meu corpo não está acostumado com aquele espaço, ou quanto que aquele espaço me manda mensagens de que talvez o meu corpo, de alguma forma, não era para estar ali. Né? Seja eu como uma pessoa sem deficiência, né? Dentro do espectro da normatividade, eu estou assim dentro de um ambiente que eu não estou acostumada, tá? Não tenho convivência no meu dia a dia. Então, isso me trouxe um aprendizado que a gente ainda tem, né? Isso é uma forma de segregação. Para ter contato com pessoas com deficiência, eu preciso fazer esse movimento de ir a um aniversário. Isso não está dado, isso não acontece naturalmente na minha vida. E como eu não estou acostumada, isso também me gera, né, esse lugar de desconforto. Quando eu penso no mundo organizacional, eu lembro que quando eu trabalhava em RH e que eu vinha para as reuniões em São Paulo, sou de Salvador, minha base é Salvador, eu vinha para as reuniões em São Paulo, o quanto que eu ficava desconfortável e não sabia por quê. Né? Na época eu nem tinha consciência racial e eu era a única pessoa negra normalmente do ambiente. Então, mesmo que eu não tivesse consciência, não significava que a minha experiência ali, eu não estava pegando os sinais, né, que o ambiente estava passando. E dentro hoje, né, atuando como consultora, também passou por esse lugar de eu dizer assim, olha, eu preciso fazer leitura também desse ambiente para aprender, para me sentir minimamente confortável. Porque, às vezes, o outro, que aí eu lembro desse lugar que eu estava no ambiente onde eu não era ali, né? Um ambiente que eu estou acostumada, é como se dos dois lados precisassem um pouco aprender, né? Nesse lugar. Então, me trouxe, assim, essas vivências que me faz pensar sobre o quanto que a gente precisa aprender a ocupar alguns espaços. Perfeito, perfeito. A gente reflete, né, quando a gente vai falando disso, olhando para a nossa história. Eu queria trazer agora para um olhar da liderança, né? Acho que as lideranças dentro das organizações têm um papel fundamental para isso. Eu sou líder, né, e eu tenho aprendido muito nos últimos 2 anos. Hoje eu vejo a minha equipe mais diversa do que era no passado. E isso tem sido, para mim, incrível, poder ouvir as histórias, poder, né, saber o que vocês passam, me ensina muito. E tem sido um grande despertar, assim, de olhar para mim, porque tem coisas que nem eu notava lá no passado, né? E talvez quantas propostas enquanto líder a gente faz igual para todo mundo, sem perceber que existe ali a individualidade. Aconteceu, por exemplo, né, um congresso que a gente teve na empresa, uma convenção, e aí uma pessoa, mãe de uma criança pequena, eram 3 dias de eventos, e perguntou, Verônica, tudo bem se eu ficar 2 dias? Porque minha filha é pequena e ela ainda precisa de mim. Então, eu olhei e falei, claro, né? Acho que o grande objetivo é o networking. Se você conseguir fazer em 2 dias, né? Que é o objetivo, claro, vá ao encontro da sua filha. Eu não sou mãe. E talvez eu não perceba, né? Talvez para o meu olhar, nossa, que máximo, né? Ter 3 dias, todo mundo junto, uma festa. Talvez para alguns, não para outros. Então, eu tenho aprendido, assim, bastante. Queria ouvir de vocês. O que vocês acham que uma liderança deve fazer ou pode fazer para realmente ajudar a termos empresas mais diversas e inclusivas? Eu acho que esse movimento que você indicou, que você fez, eu acho que passa muito por isso. Eu acho que é um movimento de reconhecer que existe essa diversidade. Não é uma questão, muitas vezes, de vamos selecionar, estamos escolhendo, estamos num processo de trazer diversidade. Às vezes tem uma diversidade ali já posta. Então, é ser capaz de reconhecer que essa diversidade está ali e acho que ir para esse lugar da conversa, da escuta. Que necessidades não estão sendo atendidas, né? Acho que essa questão da proximidade, de chegar perto, de perceber as pessoas como elas são e perceber o que tem em você e como é que a gente pode atender melhor suas necessidades. O que é valor para essas pessoas. Porque aí você traz um ponto e eu achei interessante
um programa que está acontecendo, uma gestora, acho que ela falou algo que me tocou muito profundamente, que é um programa afirmativo, mas ela falou uma coisa muito forte. Ela falou assim, eu preciso entender mais, mas eu sei que eu vou ter que entender ainda um pouquinho mais, porque a pessoa que está vindo para eu liderar, além de uma mulher negra, ela é uma mãe solo. Ela falou, então, ou seja, tem outra camada aí, só que essa camada só vai ser acessada na proximidade. Então, acho que tem um lugar de curiosidade que precisa ser ativado essa liderança. Acho que uma liderança curiosa, realmente, interessada genuinamente por conhecer, por se aproximar, acho que é um caminho importante. Eu tenho acompanhado algumas lideranças que têm feito alguns movimentos que têm surtido efeito dentro do time. E um dos movimentos que não dá para pular essa etapa é o letramento. Essa identificação, esse reconhecimento, ele vai ser potencializado quando eu compreendo o que é uma diversidade. E às vezes as pessoas, principalmente as lideranças, mas eu vou ficar ali ouvindo histórias, histórico, mas isso não me dá ferramentas práticas, mas é esse repertório da história que você vai ouvir, diferente do que foi aprendido, que vai te ajudar a ter, por exemplo, uma escuta. Captar o que está sendo dito, interpretar o que está sendo dito para compreender o contexto. Então, as lideranças que conseguem colocar o letramento, a experiência de estar indo para espaços, indo para, furando a sua bolha, isso vai ampliando o repertório para conseguir, por exemplo, identificar, qual é a atuação, qual é a intervenção que eu consigo fazer. Ali não está funcionando bem, aquela pessoa precisa de ajuda, mas eu preciso reconhecer que aquilo ali não está indo bem. E esse reconhecimento ele vem quando eu amplio meu repertório em relação às histórias, É muito legal isso. Acho que um dos programas, que eu pude fazer parte de letramento, que para mim foi incrível, eram 4 horas de workshop online com lideranças. E aí, as primeiras 2 horas, eu trouxe uma base sobre diversidade, letramento, a importância. E na parte 2, vinham representantes de cada um dos grupos dentro da organização. Então, tinha uma representante mulher, depois uma pessoa relacionada à raça, orientação afetivo-sexual e uma pessoa com deficiência. E cada um falou por meia hora, trazendo só exemplos reais que eles vivenciaram dentro daquela empresa. Eram representantes da própria organização. Então, foi muito tocante, para as lideranças, porque não é alguém de fora contando uma história que aconteceu lá fora. Não, acontece aqui dentro da nossa empresa. E aí, E acho que esse lugar, de, beleza, eu vou atrás do conceito, eu preciso aprender, me letrar, mas preciso das pessoas, preciso conhecer as pessoas, me conectar com os indivíduos. Acho que uma coisa sem a outra, acho que só o conceito despersonaliza e só a pessoa pode me dar a impressão de que aquela experiência única define todos os outros. Isso. Então, acho que esse equilíbrio, eu preciso me letrar, preciso conhecer, beleza, mas preciso ouvir a história dessa pessoa especial. Então, acho que esse trânsito garante, talvez, essa capacidade, de garantir inclusão, de garantir equidade. Sabe o que vocês me fizeram lembrar? Que, olhando para os nossos projetos aqui na Crescimento, o que tem surtido muito impacto positivo é fazer grupo focal. Uhum. Então, eu tenho 3 projetos em andamento e uma das coisas que eu combinei com o cliente foi, olha, eu preciso ouvir as pessoas. E não é só as pessoas que fazem parte ali, fora da heteronormatividade, mas também as pessoas que estão dentro do grupo. E aí a gente vai identificar quais são as narrativas presentes. Porque existem algumas falas que vão de encontro, o valor da diversidade como um valor. Então, quando identifica dentro da realidade do cliente ou da área, nem uma empresa inteira, às vezes a gente vai fazer isso dentro de uma área, quais são as falas presentes, as crenças presentes. Então, o programa é formatado com base nisso e os exemplos vêm com base no que eles escutam do dia a dia. Então, isso sai, por exemplo, do letramento genérico. Sim, exatamente. Vai trazendo, e às vezes não é nem um letramento, às vezes a gente vai ali entrar em sala para fazer uma facilitação de conversa, para falar sobre competências. E aí vai trazer o tema como tema transversal. Então, tem esse ponto, assim, identificar qual é a narrativa que está circulando naquela equipe.
Perfeito, perfeito. E aí, assim, pensando, né, uma empresa que realmente gostaria de fazer um trabalho sério, né, voltado para a diversidade e inclusão, quais vocês diriam que são alguns passos? O que vocês diriam que não poderia faltar e que poderia ajudar essas organizações? Você que é uma pessoa dos passos, né? Da estrutura, né? 1, 2, 3. Eu acho que o primeiro ponto é censo. Precisa levantar dados. Precisa fazer mapeamento do estado atual. Então, rodar o censo, sem base, a gente não consegue fazer muita coisa. O primeiro passo é censo e o segundo passo é montar uma estrutura de diversidade e inclusão com orçamento. Né? Porque esse é um ponto importante. Eu diria que esses 2 são os passos iniciais e que já levantam um volume de atividades, de tarefas significativas no primeiro e no segundo ano. Um outro ponto, acho que também, não sei se está numa sequência ou no meio de um caminho aí, é os aliados estratégicos. Né? Quem são os aliados, quem são as pessoas estratégicas que elas precisam entender a importância desse assunto, elas precisam ter comprado, acho que essa ideia e comprado a pauta. Para não, em algum momento, não ter trava, né? Então, acho que quem são as pessoas estratégicas dentro da organização que precisam estar compradas com isso para começar a dar os primeiros passos. Eu acho que pensando nisso, né, as pessoas compradas, eu vejo a grande importância, né, do C-level de uma organização, olhar e falar qual é a pauta que queremos implementar na nossa organização em relação a isso. Porque é um investimento financeiro, às vezes, né? Tem aí um orçamento envolvido e de tempo também, né? A empresa tem várias demandas. Então, isso é uma demanda? É um foco? Então, eu vejo muito a importância do C-level olhar qual vai ser realmente a agenda aí em relação à diversidade e inclusão, né? E, diante disso, assim, quais vocês acham que podem ser as principais barreiras e dificuldades para a empresa implementar? Eu acredito que boa parte das barreiras acho que estão nesse lugar de... Às vezes eu tenho uma alta liderança que não está completamente... ou não está consciente, mas não está super engajada. E um outro desafio importante é quando eu penso nas camadas iniciais. Às vezes diversidade e inclusão fica muito na média liderança. Então, às vezes eu tenho uma primeira liderança que não compreendeu, não engajou, e eu tenho liderados também, eu tenho essas pessoas que estão ali na operação e que não estão conscientes disso. E eu acho que isso acaba trazendo problemas, porque é no dia a dia que as coisas vão se manifestar e é dos decisores que eu preciso quando a gente vai pensar em outros movimentos. Então, acho que um desafio é quando a diversidade e inclusão fica nessa camada do meio. Né? Então, acho que esse é um desafio que precisa ser levado em consideração. E um outro desafio também que eu tenho olhado para ele, acho que é importante também tomar em consideração, é o fato de que muitas vezes no ambiente onde a gente está, a gente tem vários movimentos sendo feitos. Quando a gente está pensando em inteligência artificial, quando a gente está pensando em inovação, a gente tem um movimento muito forte acontecendo nessa direção. É a gente entender que essas agendas elas podem existir juntas. Por quê? Porque pode se tornar um desafio para a diversidade e inclusão eu ter uma outra agenda super importante, super hype, e aí então, essa aqui é a nossa agenda mais importante agora, e aí então eu enfraqueço a outra. Acho que a capacidade de fazer diversidade e inclusão conversar com outras agendas importantes. Agenda de inovação, agenda de agilidade, outras agendas tantas. Acho que esse é o desafio. Tornar a diversidade e inclusão um tema que converse com outras agendas igualmente importantes. Ouvindo você, né, e tudo que vocês trouxeram, para mim fica cada vez mais claro de trabalharmos 3 pilares em relação a isso, né? Eu acho que tem a ver com a organização. Quais são as políticas, né? Quais são as práticas que a gente vai ter e se elas favorecem ou não este movimento. Porque é o que você falou, está lá na média gerência, mas se a empresa não tem políticas e práticas que favorecem, é muito difícil essa média gerência também fazer um movimento. Então, acho que a empresa precisa revisitar isso. Um segundo ponto é realmente, né, todo esse letramento, acho que para fortalecer os aliados. Né? Às vezes uma pessoa não faz parte de um dos grupos minorizados, mas pode ser um grande aliado para isso acontecer. Eu acho que esse é o grande convite, né? Da gente olhar e falar como posso ser um aliado da causa.
E o terceiro, a própria pessoa, né, que faz parte disso, porque ela também precisa de um letramento, de um empoderamento, encontrar o seu lugar, se fortalecer para ter voz, porque às vezes não tem a voz, né, ali, não se coloca. Então, acho que, né, a gente sempre fala, a organização é o outro e é o eu também, né? Eu vejo isso quando eu trabalho muito com mulheres, né, e liderança feminina. A importância de fortalecer essas mulheres para que elas também, né, encontrem ali o seu lugar. Ô, Jô, pergunta para você. A gente já está daqui a pouco chegando no final, mas como você vê o futuro desse tema nas organizações? O que você tem sentido que está acontecendo ou o que você imagina que possa vir a acontecer? Está acontecendo um movimento que são ondas, né? Eu acho que tem um grupo de empresas aqui no Brasil que já estão no nível de maturidade assim, relativamente alta, que o tema já está principalmente nos pilares de gênero e raça, que são os pilares que as empresas têm mais optado como prioridade. Então, está tendo uma onda que beleza, temos a estrutura, já rodamos censos já há 3, 4 anos, já capacitamos nossa liderança em termos de letramento, e aí agora começam a surgir efetivamente ali os entraves do dia a dia, né? Que passa muitas vezes por se dar conta que, olha, talvez eu não seja tão inclusivo como eu imaginava, se reconhecer no lugar de estar reproduzindo comportamentos excludentes, ou de reconhecer que a estrutura ela pode ser excludente. Eu acho que isso é o ponto que algumas empresas que já passaram do básico estão chegando nesse lugar. E aí a gente está num ponto, né, que algumas pessoas vão dizer que é um ponto que talvez esteja retrocedendo, ou que talvez, né, agora é mais do mesmo. Não sei se ainda é retrocedendo, mas se a gente não fizer nada em relação a isso, a gente pode vir a retroceder e voltar, né, para um estágio que talvez não seja interessante para ninguém, nem da sociedade. Então, eu vejo um futuro da gente começar a discutir sobre como, qual é a estratégia a partir de agora. Talvez aquilo que a gente veio abordando até então foi ótimo para trazer a gente até esse lugar, mas precisamos conversar sobre como integrar o tema diversidade e inclusão, que até então era mais uma pauta, mais uma agenda, mais uma frente de trabalho, para como é que eu incorporo isso como o ser estar ou dentro da cultura organizacional, a partir de inclusão de novos símbolos, que vai para além das práticas e processos, né? Mas trazer isso como um valor que também vai influenciar nos valores dos indivíduos, das pessoas, das lideranças. Eu vejo que no futuro a gente vai caminhar para esse lugar, que é o que eu chamo de cultura heterogênea, né? Como é que diferentes narrativas, histórias, símbolos podem circular simultaneamente, porque precisam coexistir. Uma não precisa se excluir para que outra esteja presente. Eu acho que o futuro está nesse lugar, pensar sobre como é que nós fazemos para incluir elementos de outra cultura dentro da cultura dominante ou da cultura organizacional presente. Perfeito. Tiago? Eu acho que eu tenho uma leitura menos esperançosa. Eu lembro das nossas conversas. Eu acredito que existem os caminhos que eu acho que as organizações precisam pensar. Eu acho que um caminho importante, pensando em futuro do trabalho, futuro da diversidade e inclusão, é o quanto que a gente consegue capacitar pessoas dos diferentes grupos subrepresentados para os trabalhos que ainda não existem. A gente acha que a diversidade e inclusão ainda está fazendo um movimento muito para garantir o trabalho do presente. E isso é super importante porque a gente está passando por dores presentes. O que a gente precisa estrategicamente fazer para garantir que a pessoa que está, quando a gente fala lá do censo, né, as pessoas talvez de grupos subrepresentados estão nas camadas iniciais, talvez são as pessoas que têm um trabalho ameaçado mais a curto e médio prazo, quando a gente está pensando no avanço da automação e tudo mais. Quando eu penso nisso, eu fico pensando, a velocidade da mudança não é a mesma velocidade que a gente dá conta de adaptar alguém a um trabalho novo. Então, para mim, existe esse olhar que vai estar junto com a diversidade e inclusão. E para mim, assim, como as coisas estão, a gente tem, acho que, um futuro muito tenebroso. Se não houver um esforço muito consciente de a gente precisa começar a preparar pessoas para os trabalhos de amanhã, porque senão a gente não vai simplesmente ter de onde incluir pessoas.
A gente vai ter... O trabalho de inclusão não vai ficar cada vez mais difícil, porque onde estão as pessoas a serem incluídas, uma vez que elas ficaram ainda mais distantes dos lugares de trabalho? Então, acho que existe esse lugar das organizações. Eu preciso encontrar quem são organizações que estão capacitando pessoas negras, capacitando mulheres para aprender novas tecnologias, onde estão essas pessoas que estão preparando gente, organizações estão preparando gente para os trabalhos da manhã. Porque talvez aí a gente consiga dar sustentabilidade para esses esforços que a gente hoje celebra, mas que talvez eles podem bater num teto daqui a alguns dos próximos anos. Veremos, né, o que vai acontecer, mas a gente já teve, né, várias conversas, assim, em paralelo e realmente, né, o cuidado para não perder a força do tema, né, ele não virar apenas mais um tema, mais uma pauta, mais um investimento, mas sim olhar para o reflexo disso na nossa sociedade, né? Se a gente quer ter uma sociedade melhor, com certeza a gente precisa imaginar todos os grupos ali sendo representados, tendo dignidade, né? Tendo um espaço para estar presente. Muito bom, gente. Papo bom. Ótimo. Excelente. Mas estamos chegando ao final, né? Aqui por causa do nosso tempo. Então, eu vou convidá-los aí a pensar nas mensagens finais que gostariam de deixar aqui para o público. Eu vou começar falando de momentos marcantes que eu tive com vocês dois, assim, sobre o tema, que eu acho que é muito legal. Joana, né? Sempre me ensinando e me provocando. É muito legal. Às vezes a gente está, né, numa reunião, um evento, alguma situação, depois da reunião ela vem e me procura e fala: Verônica, aquela hora, aquela fala, aquele ali. E é isso, né? E o quanto que a gente dá abertura. Eu sempre tenho muito medo que às vezes a gente quer matar os mensageiros, né? Porque incomoda, né? Nos tira da nossa zona de conforto. E você, Jô, para mim é uma grande mensageira ao meu lado sobre o tema. Eu aprendo muito, eu sou muito grata. Eu lembro um dia que eu te dei carona para a gente ir para Guararema, tava você e tava a Cat, né? Também uma mulher negra incrível do nosso time no carro. E aí eu deixei elas colocarem a música. Eu não conhecia uma música que tocou, né? Mas é isso. Só não tinha espaço para dançar, exatamente. Né? Mas, puxa, quando a gente olha e fala, né? Quanto que a gente vive na nossa bolha. Né? Quando a gente se abre ali para um novo olhar, é incrível, assim. Para mim, esse é o convite para a liderança, sabe? Olhe para essas pessoas à sua volta e se aproxime, conheça, né? Tenha curiosidade. Então, eu sou muito grata aí por tudo que você me ensina, viu, Jô? E o Tiago, que chegou aí, chegando, né? Já está também agora há bastante tempo do meu lado. Eu também aprendo muito com você. Inclusive, eu vou te fazer um convite para você tirar essa jaqueta e mostrar essa sua super camiseta. Tá na hora de mostrar. É agora, né? A gente perdeu o time de mostrar a camiseta. Olha que incrível essa camiseta. Vai ter que tirar, dar um zoom ali na nossa câmera, né? Beleza. Mas é sobre isso, né? Quanta gente preta tem entre as pessoas que você convive. Acho que essa é a grande mensagem, sabe, Ti? E você sempre me provoca nesse lugar. Eu tive um momento inesquecível em nossa vida, numa formação de mentoria, né? Uhum. Onde na mentoria a gente vai dando conselhos uns para os outros. E aí eu fui dar um conselho, né, para o Tiago, da minha história, da minha trajetória. E eu sempre tive o privilégio de ter acesso a muita educação, então isso foi muito legal na minha carreira, porque me permite escolher, né, muito do que eu faço, poder trabalhar com o que eu gosto. E aí eu fui levar isso para o Tiago e ele me fez uma provocação, né, contrária, de falar, talvez você não veio de um lugar de tanta escassez como eu vim. Na hora foi um choque ouvir aquilo, mas acho que foi assim um aprendizado que eu nunca vou esquecer sobre esse tema. Gratidão por abrir meus olhos naquele dia. Aquele dia foi difícil, mas foi muito especial. E eu acho que, seguindo nesse caminho de últimas mensagens, assim, acho que para mim, algo muito importante, pensando até em vocês, acho que quando eu cheguei na Crescimento, para mim foi muito importante, acho que essa é uma mensagem muito importante para as lideranças. Quando eu cheguei na Crescimento, a maneira como você arranjou, né, para eu ser acompanhado foi colocando a Joana para me acompanhar. E eu acho que isso é algo muito, muito poderoso. É o quanto que a gente, na liderança, pode permitir alianças que fortaleçam
as pessoas, né? Alianças entre aqueles que podem se fortalecer. E isso foi muito importante. E a outra coisa, acho também que foi muito importante, quando eu penso em liderança também, é um pouco daquilo que você fez quando me trouxe, né? Você se permitiu me conhecer na conversa, né? Sem informações nenhuma sobre o meu currículo, sobre onde eu fiz, o que eu fiz, que caminho que eu tinha feito. E eu acho que, para mim, quando eu penso em liderança, e olhando para isso, eu acho que é uma liderança que permite as alianças, permite que as pessoas, permite que as mulheres se aliancem, permite que a comunidade LGBT façam suas alianças, mas também uma liderança que está disposta a se esvaziar. Se esvaziar para... Tem uma coisa no outro que eu não conheço, tem uma coisa ali que eu não sei. E eu vou saber se eu tiver mais vazio de mim. Então, fica aqui a gratidão a vocês, mas também acho que essa mensagem é importante sobre liderança. Legal. Ai, quantas coisas, né? Gostosas de ouvir aqui. Chega, me desestabilizou. Falei, agora, eu pensei em tantas coisas. Mas eu acho que tem um aprendizado que eu tive com você e com o Renato Cury, né? E que eu levo isso para a sala de aula, que é, ainda que a estrutura da empresa talvez não acompanhe a mudança na velocidade que precisa, mas é importante que as lideranças elas deem espaço na relação. Então, o Renato foi a pessoa que me entrevistou e contratou, e foi bem curioso, porque ele, desde o primeiro momento, a mensagem que ele me mandava é: pode usar seu turbante, pode, né, falar suas coisas, pode não sei o quê. E nesse lugar de curiosidade, né? Inclusive, abriu espaço ali para dizer... Eu dar uns feedbacks e ele falar assim, eu acho que foram vieses. Né? Nesse lugar de humildade, e que isso não vire uma tensão, que isso não vire uma questão. Então, isso foi muito importante no meu processo de desenvolver esse pertencimento. E eu lembro de uma conversa nossa, foi logo quando eu cheguei, né? Mudei para São Paulo, que as duas estavam chorando no Zoom. Eu estava ali, né, com várias questões, assim, muitas coisas, muitos atravessamentos de todos os lados. E aí eu fui desabafar com você, né? Eu fui falar, assim, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com a minha chefe, porque tem coisas que também tem a ver com o trabalho. E aí chorou eu de um lado, desabafando, e ela chorando do outro, né? É a minha marca registrada. Aqui no Entre Nós pode também. E ali, eu acho que foi um momento muito simbólico, porque não teve nenhum direcionamento do que ia fazer diferente. Mas é esse espaço na relação para que, às vezes, possa haver essa coexistência, né? Eu falo assim, eu pude existir ali. Eu não precisei performar, eu não precisei fingir que estava tudo bem. E vários outros momentos que a gente já teve, né? Então, você como uma líder maravilhosa, e aí eu trago esse exemplo dentro de sala também, que é importante que as lideranças, né, nesse ponto de esvaziar, também ofereça espaço na relação. E quando você coloca eu e o Thiago juntos, eu falei, que presente. Né? Também oferecer esse espaço na relação. Trazer mais pessoas negras, né? Veio a Cat, depois veio o Ti, e aí cuidar para que não se tenha uma pessoa só que vai representar todo o grupo ali, que vai dar conta, né? De atender todas as demandas e necessidades do contexto, porque tem uma pessoa negra ali. Então, e o fato de ter sido convidado os dois também, né? Isso é muito simbólico, e para mim é uma honra estar falando com vocês. Bom demais, gente. Que lindo. Então, eu só quero mesmo agradecer a presença, a disponibilidade de vocês. Para quem ainda não teve oportunidade de ver Joana Silva ou Thiago Rodrigues em sala de aula, eu super recomendo, né? Eles arrasam, sim, nas entregas deles, fazem as coisas com muita profundidade, com muito conhecimento e com muito amor. Acho que isso faz a grande diferença. Eles falam do coração. Então, gratidão para quem nos ouviu, quem esteve aqui com a gente. Continue acompanhando aí o Entre Nós Pod, essa temporada incrível, vários episódios com conteúdos diferentes. Então, com certeza aí para te ajudar no seu dia a dia também. Tá bom, gente? Ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau. Entre Nós Pod.